Bom dia, está começando mais um programa, meu doutor. Sabe quando a gente pede para uma pessoa repetir o que disse pela terceira vez em uma conversa? Ou quando aquela TV parece estar sempre baixa para você e alta para o resto da família? E aquele zumbido que aparece à noite ou uma tontura do nada no elevador? Hoje vamos falar sobre sinais do dia a dia que podem indicar problemas na audição e no equilíbrio. E também como esse cuidado preventivo protege sua memória e sua qualidade de vida. Para abordar esse tema, recebemos o Dr. Faiz Balmadi Júnior, professor livre-docente do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, professor do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, diretor do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, com doutorado pela Harvard University e pela Universidade de Brasília. Doutor Faiz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e agradecer antecipadamente esse tempo que você está despendendo para bater um papo aqui com a gente. Dr. Gutenberg e todos vocês que estão assistindo o programa Meu Doutor, esse domingo às 11 horas da manhã, queria agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que é uma honra para mim participar desse programa e vai ser maravilhoso falar de temas tão importantes, tão prevalentes, tão comuns como a perda auditiva, o zumbido, a tontura, e tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então vamos ao nosso bate-papo. Doutor Faiz, para começar pelo básico, o que é zumbido no ouvido? O que todo mundo deveria saber sobre esse sintoma e quais são as causas mais frequentes? Sim. Bem, então, para você que está nos assistindo e muitas vezes percebeu algum barulho nos ouvidos, é importante que você compreenda que zumbido é toda e qualquer sensação auditiva que você percebe e outras pessoas não percebem. Esse é o zumbido subjetivo. E é importante que você saiba, o zumbido, quando você o percebe, esse é um dos principais sinais de perda auditiva. Então, se você tem a percepção de que tem zumbido nos ouvidos, deve procurar um médico otorrinolaringologista, para que ele possa te examinar e avaliar como está a sua audição. E fica aqui uma boa notícia, para que todos vocês saibam, quem tem zumbido, todo zumbido ele tem uma causa e ele tem também tratamento. Perfeito. E como diferenciar tontura de vertigem? Sim. Sobre tontura, para vocês que estão nos assistindo, também é um sintoma muito comum. Talvez a gente vai falar de sintomas, talvez os sintomas mais comuns que as pessoas percebem, só para que todos percebam. Por exemplo, a perda auditiva, que é a principal causa do zumbido, ela compromete 25% da população como um todo, ou seja, ela é mais prevalente, mais frequente que a hipertensão arterial sistêmica, mais frequente que a asma, mais frequente que depressão, ou seja, é talvez, segundo a Organização Mundial de Saúde, que definiu agora no último World Hearing Report da Organização Mundial de Saúde, a doença mais comum da humanidade. E para que todos tenham a ciência, a partir dos 80 anos de idade, 50% da população tem perda auditiva. Então veja bem, se a maioria das causas dos pacientes com zumbido, a causa é a perda auditiva, e a gente tem que tratar a causa, por exemplo, do zumbido, a gente tem que tratar a perda auditiva. E sintomas muito frequentes são a vertigem, que é a vertigem rotatória, e a tontura. Para você que tem essa percepção de, por exemplo, a tontura, fica aqui uma dica. Eu sei que vocês ouvem muito o termo labirintite. Eu queria dizer uma coisa para vocês, esse termo ele é inadequado. Na verdade, o termo adequado é tontura. Tontura é toda e qualquer percepção de que houve uma falha na sua capacidade de equilíbrio.
se você tem algum desses sintomas, você deve procurar o médico otorrinolaringologista, porque uma das principais causas de tontura é algum déficit no nosso sistema vestibular periférico, que é o labirinto. Perfeito. Faz e você deve procurar assistência médica no primeiro evento, ou você aguarda que repita, ou pode ser um sintoma passageiro. Eu tive uma tontura, melhorou, tal, não teve mais episódio. Como é que é o comportamento do paciente nesses casos? Uma excelente pergunta. Quando é um sinal de alerta para realmente você... Porque tem aquela tontura transitória, tive uma tontura, foi um mal-estar, tive uma atividade excessiva ontem, fui a uma festa, acordei tonto e tal. Quando é que isso deve preocupar o paciente? Uma excelente pergunta, Dr. Gutenberg. Olha que é porque é muito comum. Então, percepção de tontura fugaz é tão comum que tem que ser avaliada de forma adequada. Por exemplo, mulheres jovens que se levantam rapidamente, elas estão propensas a sofrer o que a gente chama de hipotensão postural. Por exemplo, pessoas que se levantam de forma muito rápida, são sedentários. Muitas vezes, aquela capacidade que o nosso coração tem de manter o fluxo sanguíneo adequado e a pressão arterial sanguínea de forma adequada no nosso sistema nervoso central, isso cai. Então, é natural que o paciente talvez sinta uma percepção de tontura muito rápida, mas ele respira e segue adiante. Ou seja, isso é um sintoma comum e que não é alarmante. Porém, se você tem a percepção de uma tontura persistente, ou seja, episódica, você tem que procurar auxílio médico, porque é tratável. O tratamento envolve o diagnóstico adequado, a reabilitação desses canais. Por exemplo, uma das principais causas de tontura são a presença dos otolitos, ou os famosos cristais no labirinto, e que o médico otorrinolaringologista, através de uma manobra de reposicionamento desses canais e um treinamento adequado e orientação adequada, cura o paciente. Então, vale a pena você se cuidar. Quando tiver tontura episódica persistente, procurar o médico otorrinolaringologista. Esses sintomas, a população está vivendo, muitas demências estão aparecendo com mais frequência em decorrência da longevidade, principalmente o Alzheimer. E esses sintomas, como sintomas iniciais do Alzheimer, tem relação? Tem. Dr. Gutenberg, é fundamental a gente falar sobre isso. A gente comentou sobre a Organização Mundial de Saúde. Agora, a partir de 2021, o mundo inteiro passou a prestar muita atenção em relação à perda auditiva. Por quê? É a doença mais comum da população. Quem não conhece crianças que jogam videogame, usam celular ou assistem televisão e usando fones de ouvido, e que desde a infância estão sendo submetidos à perda auditiva induzida por ruído, ou a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada. A exposição, muito tempo. Exposição, MP3 players, fones de ouvido, ouvindo som muito alto. Isso está gerando perda auditiva desde a infância e adolescência da nossa população. Então, a perda auditiva ela é tão frequente que sabemos que na população em geral, mais de 20% das pessoas têm algum grau de perda auditiva. Para você que está assistindo a gente, perda de audição, ela pode ser classificada em dois tipos, do tipo sensório-neural ou do tipo condutiva, ou uma misto entre elas, que é a mista, e alguns graus. Por exemplo, a perda de audição leve, perda de audição moderada, perda de audição severa e perda de audição profunda. Muitos pacientes com perda de audição leve não percebem. Muitos pacientes com perda de audição leve têm o diagnóstico de transtornos de comportamento. Muitas crianças nas suas escolas, os professores percebem, essa criança tem baixo rendimento escolar. Essa criança, creio que ela tem transtorno do espectro do autismo. São todos diagnósticos diferenciais que devem ser descartados, por exemplo, em crianças em idade escolar que podem ter perda auditiva e não um desses diagnósticos de alteração de comportamento, por exemplo. Sim, então fiquem atentos. Isolado, né? E não o contexto do protocolo e do conjunto de sintomas para dar o diagnóstico da doença é apenas uma perda auditiva. Exatamente. Mas me diz uma coisa, Faiz, e a questão da ceia do ouvido, como é que é?
vamos falar... Impacta. Né? Atrapalha bastante. Dr. Gutenberg, eu queria só voltar para a gente só concluir em relação à demência, então. Exatamente. Então, a perda auditiva é muito frequente, facilmente tratável. Uma audiometria simples, rápida e barata, que está à disposição no SUS e em qualquer clínica de médico otorrinolaringologista, você vai fazer o diagnóstico da sua perda auditiva. Eu sou de Goiás, Dr. Gutenberg. Eu nasci lá, em Goiânia. Lá, na minha época que eu era criança, todo mundo chamava pessoas idosas de caducos. Caducos. Na verdade, boa parte dessa população, elas tinham perda auditiva. Existe um estudo muito importante, o maior estudo populacional sobre demência, que foi publicado em 2017 no The Lancet, que é um dos principais periódicos científicos internacionais, correlacionando a perda auditiva e a demência. A perda auditiva isolada é o principal fator de risco para a demência, muito mais poderoso, por exemplo, do que baixo nível escolar, depressão, obesidade, tabagismo. A perda da capacidade cognitiva, né? Sim. O principal fator de risco para demência é a perda auditiva não tratada. Quer dizer que é um sintoma já precoce. Sim. E se você está nos assistindo no programa Meu Doutor, tem perda auditiva, saiba, o melhor a fazer é corrigir esse déficit sensorial. Usar o aparelho auditivo, se for o caso de uma perda auditiva, mesmo que seja leve. Bem, como falamos no início do programa, o assunto é interessante, nosso tempo acabou a primeira parte do nosso programa. Vamos dar um intervalo e voltaremos em seguida. Não saiam daí que o assunto é palpitante, é interessante. O doutor Faísca está empolgado aqui para passar as informações que você precisa aprender e precisa tomar conhecimento. Até em breve. Estamos de volta com o Meu Doutor. Agora vamos aprofundar passo a passo a prevenção, diagnóstico e tratamento para zumbido, tontura e perda auditiva, além de dicas úteis para quem sofre com o nariz entupido, principalmente nesse clima de Brasília. Mas antes disso, doutor Faísca, vamos tratar daquela questão da ceia no ouvido, né? A ceia do ouvido provoca perda de audição, quando é que se deve fazer a lavagem, como é que é isso? É uma coisa comum, corriqueiro, no dia a dia do paciente e da profissão, né? Extremamente comum e talvez uma das queixas mais frequentes no consultório, no dia a dia. E lembrar para todos que o cerúmen, ele é benéfico. Ele tem as suas funções. Ele hidrata a pele do ouvido, ele impermeabiliza a pele do ouvido, ele tem antibióticos naturais. Então, o cerúmen, numa quantidade ideal, ele protege a nossa orelha e impede muitas vezes, aquele percepção de ressecamento do conduto auditivo externo. E é fundamental para todos que têm o costume de usar cotonete que não façam. O uso do cotonete, ele empurra a cera para dentro e ele acaba criando as rolhas de cerúmen. Então, se você se incomoda e quer saber uma dica importante para manter sua orelha e fazer a higiene da sua orelha de forma adequada, a limpeza da sua orelha tem que ser feita com água e sabonete, o mesmo sabonete facial. Ensabou o rosto, ensabou as dobrinhas da orelha, ensabou atrás da orelha e o conduto auditivo também. Enxágua bem o rosto dos dois lados, pega uma toalha macia e seca a sua orelha dos dois lados. É o suficiente, nunca usem cotonete. Se porventura tiver tendo otites de repetição, muita coceira, prurido, pode ser por causa do uso do cotonete. E aquele banho de piscina, de mar, que fica aquela água no ouvido, e aí, como é que trata isso? A orelha, ela é autolimpante, ela não precisa do uso do cotonete. Então, se tem uma percepção depois de um banho de piscina ou um pulo no mar de água dentro da orelha, pega uma toalha macia e seca dos dois lados. Existem hoje substâncias que a gente pode aplicar na orelha para derreter o cerúmen, por exemplo, o cerumim. Então, são gotinhas que podem nos ajudar, mas não usem o cotonete. Se tiver percepção de ouvido tampado e usar o cotonete, pode piorar a situação. Eu tinha um professor de otorrino que dizia que se o ouvido fosse para ser limpo, não precisava de cotonete, o dedinho devia ter sido mais fino, né? Porque você ia lá e... É isso mesmo. E a natureza não quis assim, né? A orelha é autolimpante, ela é autolimpante, não há necessidade
do uso do cotonete. Perfeito. E quais os erros comuns entre o diagnóstico de perda auditiva e tontura? Então, é extremamente importante, por exemplo, a gente saber que como são doenças tão comuns, mas tão comuns, por exemplo, tem pacientes que têm distúrbios endócrino-metabólicos, problemas de pressão arterial sistêmica. Se a pressão arterial muito alta ou muito baixa, provoca tontura. Se tem níveis glicêmicos Diabetes, muito baixos ou muito altos, pode provocar essa variação glicêmica, pode provocar tontura. Então a gente tem que ter esse cuidado. O paciente ele tem que procurar o seu médico para fazer a avaliação clínica regular nesses casos de pacientes com tontura episódica. E no caso do paciente com perda auditiva, a Organização Mundial de Saúde preconiza que toda criança em idade escolar faça uma audiometria anualmente. Também preconiza que todos os idosos, a partir dos seus 65 anos de idade, façam avaliação audiológica com audiometria anualmente. Ou seja, se você não fez, faça. E quem tem a profissão exposta a ruídos, qual a frequência da audiometria? Anualmente. Esses pacientes, eles, muitas vezes, a depender da sua exposição, se a norma regulamentadora do SUS pode indicar que a avaliação seja semestral e sempre. E pacientes... até para acompanhar a perda, né? Sim. E pacientes que são expostos, por exemplo, em ambientes de serralheria, hangares de aeroportos, marcenarias, construção civil, é obrigatório a prevenção da perda auditiva induzida por ruído. O paciente ele tem que usar o equipamento de proteção individual e fazer avaliações audiológicas seriadas. Perfeito. E nesse contexto, vamos ao tratamento. O que é que tem de avanço no tratamento das perdas auditivas? Tem muito acontecido. Como a população do mundo inteiro tem envelhecido, no mundo inteiro, a ciência ela está focada na reabilitação auditiva. Pouco mais de 40 anos atrás, pacientes com perda auditiva profunda, eles não tinham acesso à linguagem. Eram chamados os surdo-mudos. Hoje, aliás, esse termo é inadequado. Hoje, a gente tem grandes avanços, como, por exemplo, o implante coclear, que é a prótese sensorial mais efetiva da história da medicina. Transforma um bebê que nasceu com perda profunda, que sequer teria acesso à linguagem, fala, a uma pessoa com a capacidade de linguagem igualzinho de um outro bebê normal ouvinte. Então, para pacientes com perda de audição leve, moderada, severa, esses pacientes eles têm que usar um aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos hoje, Dr. Gutenberg, contam com inteligência artificial, a capacidade, a qualidade de oferecer discriminação da fala adequada para aquele paciente que ouve. Ele ouve tudo, mas não compreende, é fantástica. Então, não fique com a perda auditiva sem tratá-la. Lembre-se da demência, lembre-se que a perda auditiva não tratada é o principal fator de risco para demência, ou seja, se a perda auditiva é leve, moderada, severa, ela deve usar o aparelho auditivo. Se a perda auditiva é profunda, tem que procurar um centro de implante coclear e vai ter a sua reabilitação através da cirurgia, que é a cirurgia do implante coclear. E o diagnóstico, além da audiometria, quais são os exames complementares? Os principais exames são a audiometria, é simples, rápida, não tem radiação, é barata. Fica na cabinezinha ali, isolado, tal. Tem tempo de repouso. Tem pelo SUS, gratuito em todo hospital público com o serviço de otorrinolaringologia, tem avaliação audiológica gratuita. Em qualquer clínica de otorrinolaringologia você consegue fazer uma audiometria simples e rápida. Isso leva 15 minutinhos, 15 a 30 minutos, você já sai de lá com diagnóstico. Além disso, tem exames mais acurados e objetivos, como as emissões otoacústicas ou teste da orelhinha, que passou a ser lei federal e obrigatório em todo bebê brasileiro que nasce nas maternidades. Eles têm que fazer o teste da orelhinha para a detecção de perda auditiva precoce e tem também o BERA, que avalia o cérebro e o nervo auditivo. E qual a incidência de queda em idoso por tontura? Você tem esse dado? Olha, é tão frequente... Uma das principais causas, talvez a principal causa de óbito em idoso, 60% dos óbitos em idoso ocorre por queda. E é tão frequente que talvez a tontura em idosos seja a principal causa de aumento da permanência intra-hospitalar.
Então, é fundamental para vocês que estão nos assistindo, que procurem, são exames simples e rápidos para avaliação, por exemplo. O médico otorrinolaringologista, ele consegue detectar, por exemplo, uma disfunção do labirinto, de forma que ele seja tratado adequadamente. Esse paciente idoso, a gente não pode correr o risco dele sofrer uma queda. O paciente está tendo muita queda, é uma arritmia, você vai lá e colocou ali um marca-passo e resolveu o problema, né? E quando é uma tontura, quando é um... Por disfunção labiríntica, isso é ainda mais frequente, E aí, isso é de fácil tratamento, porque isso pode ser reabilitado. Por exemplo, a reabilitação labiríntica que hoje está à disposição, através de exercícios de reabilitação labiríntica, permitem fortalecer a marcha dos pacientes idosos e prevenir queda. Então, isso é uma atitude de profilaxia fundamental para pacientes idosos. E o reflexo na saúde mental e na interação social? Nossa, a perda auditiva, quando tratada, parece que a gente está lidando com outro paciente. É muito comum a gente ver isso claramente, pacientes nossos com perda auditiva, que a família inteira suspeitava de doença demencial e que, tratado a perda auditiva, descobre-se que é apenas perda auditiva. E esse paciente, ele deixa de ter aquele isolamento social, exatamente, aquele sofrimento de não poder participar de festas da família, interagir. Muitas vezes um paciente ativo que gostaria de continuar no ambiente de trabalho, continuar trabalhando, mas por causa da perda auditiva não tratada, ele não faz. Então, eu encorajo a todos que diagnostiquem a perda auditiva precocemente e sejam submetidos ao tratamento, por exemplo, com os de aparelhos auditivos, simples, fáceis de usar e que estão disponíveis à disposição do Sistema Único de Saúde. O GDF, ele faz a distribuição gratuitamente. Consegue ter acesso ao SUS, né, ao tratamento. Mas eu sou médico do trabalho, uma coisa importante também nessa área é a incapacidade para o trabalho. Gostaria que você discorresse rapidamente, até porque estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso segundo bloco, quando a perda auditiva dá incapacidade para o trabalho. A perda auditiva hoje, segundo as nossas leis federais, o paciente é considerado paciente com deficiência física, em específico auditiva, quando ele é um paciente com anacusia, uma perda auditiva total, unilateral, ou uma perda auditiva moderada, bilateral, pior do que 41 decibéis nas principais frequências em ambas orelhas. Ou seja, se ele tem uma perda total, unilateral, ou uma perda moderada, bilateral, ele é considerado paciente com deficiência física, em específico auditiva. E ele tem a opção de ser reabilitado com uso, por exemplo, no caso das perdas bilaterais moderadas, com uso de aparelhos auditivos e continuar no ambiente de trabalho. E o uso do protetor, que é fundamental, né? Para impedir a progressão da perda auditiva. É bom deixar bem claro que a perda ela é irreversível, né? Sim. A perda auditiva induzida por ruído é irreversível, mas não significa dizer que você está totalmente incapaz para o trabalho. Você é um paciente candidato à reabilitação auditiva com uso de aparelhos auditivos bilateralmente. Perfeito. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso segundo bloco e gostaria de, antes de encerrar, que você disponibilizasse para quem nos assiste seu endereço, Instagram, Facebook, como lhe encontrar. É muito fácil. Eu tenho minha clínica no Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Muito fácil me encontrar através do Google. No Instagram, meu nome, Fayez Barmad. E também trabalho em hospital público. Eu sou médico, otorrinolaringologista num hospital público e dedico minha vida para a reabilitação auditiva no Hospital Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília. Foi um prazer para mim estar aqui contigo, Dr. Gutenberg, participando do programa Meu Doutor. E acho lembrando aqui uns 25 anos atrás, né? Ações que nós fizemos aí em prol da medicina, né? Isso mesmo. Não vou entrar em detalhe agora porque o tempo acabou. Mas foi muito obrigado e obrigado a você que nos acompanha e até o próximo domingo aqui no Canal 6, TV Brasília, às 11 horas da manhã. Até lá!